Era uma família de 3 pessoas. O pai estava viajando, apenas a mãe e a filha de 9 anos em casa. Era noite. Um barulho. Depois mais um barulho. Porém, só a menina acordou e percebeu que era um ladrão. E a atitude que ela tomou, eu vou te contar agora nessa história. Então, seja bem-vindo ao nosso canal, ao quadro Histórias Inspiradoras. Por aqui contamos histórias reais, histórias que trazem grandes lições para a nossa vida. Eu te convido para se inscrever, ativar o sininho, também para compartilhar, deixar um like e um comentário. Então, vamos para a história de hoje. Um ladrão e uma menina. Um diálogo para lá de inusitado. As histórias com crianças são bem interessantes, né? E até os adultos gostam. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa história de hoje. Por isso eu vou trazê-la na íntegra, como ela foi escrita, ok? E você vai deixar aí nos comentários também a sua opinião sobre essa história bem incrível. Dorita era o nome dessa menina de 9 anos. Então estavam todos dormindo, ou seja, todas as duas, né? A mãe e a filha. E ela ouviu um ruído estranho provindo da escada e ficou toda arrepiada. Que poderá ser? Perguntou ela a si mesma. Espero que não seja um ladrão. Em seguida ouviu o barulho de passos. É um ladrão, pensou ela enquanto se encolhia debaixo das cobertas. Dorita, que tinha 9 anos, havia se mudado recentemente de uma pequena cidade do interior para uma cidade grande, onde seu pai trabalhava como médico. Ela nunca havia ouvido falar de ladrões em sua cidadezinha natal, mas na cidade grande, todos os dias tinha notícias de assaltos. E eram assaltos praticados em casas e também no comércio. Agora, em sua própria casa, havia um visitante indesejável, um ladrão. Se papai estivesse aqui, pensou Dorita, ele saberia o que fazer e afugentaria o ladrão. Mas o pai não estava em casa, pois naquela tarde tomaram um avião para uma cidade vizinha. Dorita estava muito irrequieta enquanto se enfiava o quanto podia debaixo dos cobertores. Procurou pensar no que fazer, no que ela poderia fazer, mas não lhe ocorreu qualquer ideia. Mas de repente, como vindas de outras as direções, certas palavras começaram a vir à sua mente. Ela se lembrou que a mãe, de manhã, disse o seguinte: se um ladrão alguma vez entrar aqui em casa, tomara que ninguém de nós o ouça, pois me partiria o coração ao vê-lo levar minhas coisas. E se eu acordasse de noite e visse um ladrão no meu quarto, com certeza eu gritaria. E eu não sei qual seria a reação dele. O pai, na ocasião, até disse: Dorita não gritaria, ela faria algo heróico. Não se preocupe se Dorita estiver em casa. Mas veja, com um visitante indesejável andando na escuridão, Dorita não se considerava exatamente uma heroína. Que farei? Pensou ela. E que acontecerá se mamãe acordar? E pensou sobre isso tão depressa como pôde. Disse então de si para si mesma: não deixarei o ladrão fazer barulho. Eu o convencerei a não assustar mamãe. Creio que um ladrão pode ouvir e ter consideração. Dorita levantou, colocou o roupão e silenciosamente se ajoelhou e fez uma oração. Querido Jesus, ajuda-me a ser valente. Amém. Então ela se levantou e desceu as escadas na ponta dos pés para inspirar mais coragem a si própria. Dorita pensava: vou descer e pedir que, por favor, faça tudo no máximo silêncio e lhe direi o motivo. Aí ela ouviu um ruído que vinha da cozinha. Embora o coração lhe batesse mais rápido do que de costume, dirigiu-se para lá e decididamente abriu a porta. O ladrão, ao ouvir a porta abrir-se, voltou-se rapidamente e deu com Dorita, que olhava para ele. A menina pronunciou suas primeiras palavras de maneira bem cortês. Não tenha medo, disse ela com voz suave. Não lhe farei mal algum. Vim lhe pedir um favor. O ladrão, admirado, obrigou Dorita a se encostar na parede. E ela continuou dizendo: o senhor sabe que eu não poderia fazer-lhe mal, mesmo que quisesse. Tenho só 9 anos, meu aniversário foi semana passada. Eu não vou gritar.
pois isso acordaria a mamãe, e é justamente o que eu não quero que aconteça. Num movimento rápido, o ladrão dirigiu o foco da lanterna para a sala de jantar, por onde Dorita havia entrado, e perguntou com voz rude: Você está sozinha? Sim, eu estou sozinha, com exceção de mamãe, que está dormindo lá em cima. Papai não está. Mas o senhor precisa falar baixo e não fazer barulho. Se mamãe acordar, ela morrerá de medo. O ladrão começou a rir. Então comentou em voz baixa: Esta é a coisa mais divertida que já me aconteceu na vida. Você não sabe que eu sou um ladrão e que eu posso te fazer mal? Nesse momento aí, Dorita sentiu um calafrio, né, a percorrer o corpo, quando o homem olhou fixamente nos olhos dela. Então pensou que talvez tivesse cometido um erro. Ela respondeu: Sim, eu sei que o senhor é um ladrão e que a maioria dos ladrões não são bons, mas acho que o senhor não vai me fazer mal. Desci para dizer-lhe que papai saiu em viagem e mamãe e eu estamos completamente sozinhas. Se o senhor acordar mamãe, ela ficará doente. Se pretende roubar, por favor, roube o mais silenciosamente possível para não incomodá-la. O ladrão parou de rir, olhou a menina da cabeça aos pés e disse: Juro que eu nunca vi coisa igual, mas não há tempo a perder. Também acho, pois mamãe pode acordar e sentir minha falta. O que o senhor vai roubar primeiro? O ladrão olhou para ela e disse: É melhor você ir para a cama. Sobe lá com sua mãe. E ele disse isso rudemente. Dorita procurou concentrar-se durante alguns segundos e disse: O senhor não devia roubar nada. É claro que o senhor sabe disso, mas se realmente está decidido a roubar, posso mostrar-lhe algumas coisas que poderia levar. O que, por exemplo? Perguntou o ladrão com interesse. O senhor não deve levar nenhuma coisa da mamãe, pois estão todas em seu quarto e ela acordaria. Além disso, ela me falou que ficaria de coração partido se alguém levasse suas coisas. Tampouco deve levar alguma das coisas preferidas por papai, pois ele trabalhou muito para consegui-las e não gostaria que alguém as levasse. Ah, já sei, o senhor pode levar as minhas coisas. E o que é que você tem? Perguntou o ladrão. Meus prendedores de cabelo e o relógio que papai e mamãe me deram. Valem muito dinheiro e são muito bonitos, mas o senhor pode levá-los e... Dorita fez uma pausa e, depois de soltar um profundo suspiro, acrescentou: Ali está o meu toca-disco e minha coleção de discos. Eu os quero, mas... O ladrão respondeu: Não quero discos. Não quer discos? Perguntou Dorita, abrindo ainda mais os seus grandes olhos. Bem, disse o ladrão, olhando friamente para ela, nunca tive um começo assim. A menina perguntou: Quer que eu suba e lhe traga as outras coisas? Ele disse: Não, fique onde está. Melhor ainda, venha comigo. Venha comigo à sala de jantar e fique sentada enquanto eu procuro. O ladrão obrigou ela a ir até a sala de jantar e sentar-se numa cadeira. Então começou a abrir gavetas e, sorrindo, disse: justamente o que eu estava procurando, prata. A menina olhou e disse: Interessante que o senhor sabe onde estão as coisas. Um profissional precisa saber onde estão as coisas, respondeu o ladrão, rindo outra vez. Parecia que realmente se divertia ao jogar candelabros e outros objetos de prata numa sacola. Esteve tão ocupado nos minutos seguintes que não falou mais. Durante este tempo, Dorita, sentada e procurando cobrir os pés com o roupão, seguia todos os seus movimentos com muita curiosidade. O coração da menina pareceu deixar de bater por um momento quando o ladrão, elevando mais a voz, disse: Aqui não há mais nada que vale a pena. Vamos à biblioteca do velho e vejamos o que é que se pode levar de lá. Por favor, não faça barulho, disse Dorita enquanto guiava. Mas quando chegaram ao estúdio do papai, seu coração pareceu enfraquecer. Todas as coisas que o pai mais valorizava estavam ali. E ele se sentiria muito triste se uma delas faltasse ao regressar. O senhor me faria outro favor? Sussurrou Dorita. Deixe-me subir a escada e trazer minhas coisas, em lugar das que pertencem a papai. Será fácil levá-las e tem muito valor. E eu vou dá-las de presente ao senhor se não tocar em nada que pertença ao meu pai. O ladrão lançou um olhar estranho e incomodado. Lhe disse: Está bem, vá buscar seus cacarecos.
Dorita tinha seus tesouros em cima no quarto, mas seus pés descalços não fizeram barulho ao subir cuidadosamente a escada. Ao chegar ao quarto, dirigiu-se diretamente para o lugar onde tinha seus preciosos objetos. Ficou de pé sem respirar por um momento, então tomou-os com as mãos trêmulas e apertou-os contra o coração enquanto uma grossa lágrima lhe corria pela face até chegar ao canto dos lábios. Deu um suspiro, desceu a escada e dirigiu-se à sala onde o ladrão continuava a remexer as gavetas de um armário. Aqui estão minhas coisas, disse Dorita. Deixe-me vê-las, murmurou o homem. Dorita entregou-lhe uma fina pulseira de ouro da qual pendia um relógio. Foi presente de Natal dado por minha tia faz uns 2 anos. É muito bonita e sinto desfazer-me dela. Só a uso em ocasiões especiais. O ladrão mirou brevemente os olhos cheios de lágrimas da menina e então deu uma olhada no relógio e na bela pulseira de ouro. E este é o meu relógio de pulso. Papai e mamãe me deram de presente no meu aniversário na semana passada. Houve uma pausa enquanto Dorita o acariciava com os dedos. Então acrescentou: era para que eu usasse todos os dias. Não era fácil descobrir o que passava na cabeça do ladrão. Tinha uma expressão estranha, um pouco comum nos ladrões. Talvez não fosse tão mal como os outros e se sentisse envergonhado por levar os tesouros de uma menina que amava tanto aos outros que estava disposta a entregar o que era seu em lugar do que era deles. O ladrão não se atreveu a tocar em nenhuma das coisas do pai de Dorita e não permaneceu por muito mais tempo na casa. Resmungou um pouco consigo mesmo e, ao olhar em volta da sala, disse: o televisor não vale a pena, o rádio também não. Não vale a pena levar esse lixo. Embora Dorita lamentasse por vê-lo descontente, não conseguia entendê-lo. Quando ele apanhou a sacola com as coisas roubadas, Dorita o seguiu perguntando: o senhor vai sair pela janela? Sim, é um pequeno hábito que tenho. Gosto mais da janela do que da porta. Então adeus, disse Dorita, estendendo-lhe a mão cortesmente. E lembre-se que Jesus o ama e não quer que o senhor roube. O ladrão deu-lhe a mão amigavelmente. Adeus, menina. Devo confessar-lhe que nunca encontrei alguém como você em minha vida. Você é uma menina muito educada e bondosa. E dando um salto, saiu pela janela e desapareceu. Dorita ficou de pé sozinha em meio à escuridão, já que ele havia levado a lanterna que os estivera alumiando. Subiu como pôde a escada e pela primeira vez começou a sentir um frio contínuo e a sentir-se fraca e estranha. Era algo mais do que medo que havia sentido quando o ladrão estava em casa. A menina havia se enfiado debaixo dos cobertores quando ouviu tocar a campainha da casa e em seguida uma forte pancada na porta da frente. Ficou bem quietinha enquanto ouvia a mãe descendo a escada. Sim, seu guarda. Prendeu um ladrão? O quê? Nossa casa? Entregou-lhe o quê? A menina? Eram muitas perguntas. Depois de alguns minutos, chamaram Dorita para que descesse e conversasse com o guarda, o qual estava preenchendo um relatório. Encontramos este ladrão que saía pelo quintal e ele nos contou uma história pouco comum sobre a menina, em cuja casa estivera roubando. Disse o guarda olhando para Dorita e franzindo a testa. Ele nos disse que você lhe entregou estas coisas pessoalmente. Embora não soubesse o motivo, suas mãos começaram a tremer e grossas lágrimas inundaram-lhe os olhos. Então Dorita contou ao guarda e à mãe o que havia acontecido. Eu o vi entrar, disse ela entre soluços, e eu sabia que mamãe se assustaria muito. Então tive a ideia de pedir-lhe que não a despertasse e desci a escada. E pedi-lhe e ele não foi mal, embora tenha rido de mim. Fiquei com ele. Ele disse que daria minhas coisas se não tocasse nas coisas de papai e mamãe. Ele não foi um ladrão muito mau, senhor guarda, e me disse que eu era uma menina muito educada e espero que não lhe dê um castigo muito duro. Quando Dorita terminou sua história, o guarda sorriu amigavelmente e lhe disse: o juiz é quem decide o castigo, senhorita. Nosso trabalho consiste apenas em prendê-lo. O tribunal se encarrega do restante, mas direi ao juiz o que você me contou.
E voltando-se para a mãe, o guarda acrescentou: a senhora tem uma filha muito corajosa. Sim, é uma verdadeira heroína, disse a mãe, abraçando e beijando a filha. E pensar que arriscou a própria vida para que eu não tivesse medo e que entregou seus mais preciosos pertences por amor a papai e mamãe. Estou muito orgulhosa dela. Dorita não se importou de ter sido uma heroína, apenas desejou nunca mais receber uma dessas visitas indesejáveis. Que linda essa história, não é mesmo? A coragem de uma menina inocente. Provavelmente uma atitude que nós adultos não teríamos. Muito legal, não é mesmo? Quero convidar você a compartilhar essa história. Deixa aí o seu like, o seu comentário, que é muito legal para nós. E, claro, eu agradeço muito o carinho da sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe você.